Boa noite, pessoal. As orações do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis, e acendereis o fogo do vosso amor. Guiai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos a Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, nos luz do Espírito Santo, faz que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esse curso que nós estamos iniciando hoje sobre socialismo e comunismo, segundo o ensino social da Igreja. Nós estamos aqui em Fortaleza, Ceará, no Barco de Jesus, na paróquia Jesus Maria e José. Nós pensamos nesse curso por causa da queda do Muro de Berlim, que nesse ano vai fazer 25 anos, no dia 9 de novembro. Nós estamos aqui no final de outubro de 2014. Então, essa queda do Muro de Berlim, ela foi muito importante porque ela marcou todo um período, uma caminhada. E depois dessa queda também houve como que o desmoronamento do bloco soviético, do comunismo no leste europeu. E a partir desse evento tão importante, histórico, nós poderíamos pensar, aproveitar a oportunidade desses 25 anos para a gente retomar uma reflexão sobre a questão do socialismo, do comunismo, que são temas que estão bem dentro ainda da nossa sociedade. Para a gente apresentar esse tema, eu sei que o tema é um tema um pouco difícil, é amplo. O próprio Papa João Paulo II, nas 70 anos, ele vai dizer que estudar esse tema de socialismo e comunismo é um assunto multidisciplinar. Nós precisamos de diversas áreas do conhecimento para poder ter uma visão, fazer um leque no olhar. Então, assim, não é uma coisa tão simples. Mas a gente acredita que é importante a gente começar a nadar para poder ir nadando, aprender das coisas, se informando. Também eu acho bacana que nós estamos nesse outubro de 1917, estamos aqui de lado, por graça de Deus, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que em 1917, agora em outubro, fez 97 anos do Milagre do Sol, que foi um milagre bastante significativo. As aparições de Nossa Senhora se encerraram aqui em 1917, exatamente o ano da Revolução Russa, da Revolução Comunista. A Revolução é dita Revolução de Outubro, mas na verdade no nosso calendário é novembro, foi em novembro, porque lá o calendário é outro. Mas assim, na verdade então, as aparições de Nossa Senhora foram anteriores, de pelo mais ou menos um mês, do que aconteceu lá na Rússia e foi formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bem, então é uma coisa assim, multidisciplinar. Tantas informações que nós poderíamos ter. Normalmente a gente estuda essa matéria na história geral, que a gente faz no primeiro grau, no segundo, dependendo da área de estudo, a gente aprofunda no terceiro grau. Muitas outras áreas mais ligadas à ciência não vê especificamente isso. Bom, então estamos aqui entrando num desafio, tá? Queria sugerir algumas coisas. Eu sei que eu trouxe um material aqui de bibliografia, nem todas as pessoas eu sei que vão poder ter acesso, mas é bom informar tanto para vocês como para as pessoas do vídeo. Bom, no primeiro momento, eu acho importante a pessoa ter um livro de história, um livro de história geral, que possa lá dar uma olhadinha, conferir umas datas, conferir um fato, conferir outro. Hoje mesmo eu estava retomando esse livro do Jobson Arruda, que é o meu livro assim, manual para coisas mais rápidas de história geral, sobre a Revolução Francesa, que dentro desse tema também aqui é muito importante. Então a gente tem um livro de história geral, é uma coisa interessante. É uma área de filosofia, tem vários livros de filosofia que apresentam autores. Existe aqui uma coleção do Montinho das Paulinas,
que são 3 volumes. Nesse volume aqui, do terceiro, fala de Hegel, fala de Feuerbach, fala de Marx. É uma coisa assim muito rápida e às vezes seca, né? Exige a pessoa ter um pouco apesar da parte do pessoal da filosofia considerar isso muito simples, para quem não tem muito contato com o assunto, isso aqui é muito seco. Mas tem esse tipo de livro aqui, que eu acho muito bacana, Antologia Ilustrada de Filosofia. É um livro muito interessante, porque ele apresenta vários autores, tá? Com figurinha, com resumo dos trabalhos. Então a gente quer um autor como o próprio Marx, não é? Como o próprio Marx, aí tem umas ilustraçõezinhas, tem uns resumos nos textos, sempre com resumo de lado. Assim, é um livro mais, vamos dizer, ameno, para que a pessoa tenha contato com um ou outro autor. Então, estou apresentando para vocês aqui textos de filosofia, porque isso entra na filosofia. Mas, por exemplo, nós temos dentro o Marx, por exemplo, que foi uma pessoa muito importante da elaboração do pensamento comunista, ele foi uma pessoa que escreveu muito. Tem uma obra imensa, tanto a nível de artigo, de jornal, que ele escreveu muito para jornal. Inclusive, disse que o período que ele escreveu depois de 1950, adiante, ele morreu pelo 1883, tem um período aí que ele escreveu para jornal foi muito mais pelos livros dele. Então, ele foi uma pessoa que produziu a nível de escrita muito. Mas tem um texto que é muito especial, barato e simples de se ter, de se conhecer, que é o Manifesto do Partido Comunista. Esse Manifesto do Partido Comunista é um folhetim, na verdade isso aqui é um folheto de propaganda. Tem aqui as introduções e tudo, não sei o que, não é? Se for tirar as introduções, não sobra nada. Você lê um negócio desse dentro de 5 minutos. Então, foi um panfleto que ele fez para falar do comunismo para a sociedade em geral. Esse Manifesto do Partido Comunista, que foi de 1848, no período revolucionário, ele foi um texto que provocou grandes polêmicas. E aqui nós podemos dizer que tem um resumo do pensamento do Marx. É legal porque quem lê um livrozinho desse tem o resumo do pensamento do autor. E é dito que depois o Capital, que ele escreveu, que são vários volumes, é um negócio bem seco, tem coisas bem técnicas, é um desenvolvimento desse Manifesto do Partido Comunista. Inclusive, lá no canto, eu coloquei algumas ideias para a gente pelo menos sentir um pouco o que o rapaz fala. Então, esse texto aqui, ele é muito interessante. Tá? Ao mesmo tempo que nós estamos falando de ensino social da igreja, tem as encíclicas sociais, que às vezes são vendidas assim, avulso. Nós temos a primeira ali, em 1891, sobre o assunto, a Renovada. Nós temos depois 40 anos, a 40º ano. Nós temos outras, mas nós temos 90 anos depois, com João Paulo II, a Labores Esseis. 100 anos depois da primeira, em 1891, nós temos centésimos anos. 100 anos da igreja refletindo esse tema de socialismo, capitalismo. Pelo meio do caminho ali no concílio, tem a Constituição Pastoral da Gaudia de Spes, que a gente já fez aqui no GAPAV um curso só sobre a Gaudia de Spes, que é uma das 4 constituições do Concílio Vaticano II. Depois, quem quiser ver, procura aí no nosso endereço Marcos Vídeos, o curso que a gente deu sobre Gaudia de Spes, aqui mais especificamente voltado para a questão do marxismo, do socialismo e do comunismo. Mas também nós temos outros tipos de material. Por exemplo, agora em 2013, saiu essa biografia do Marx. Eu estou lendo esse texto pelo meio. É uma biografia maravilhosa. Porque o Marx, como ele produziu muito, é muito difícil a gente ter estômago para ler o pensamento do rapaz. Ler um textozinho assim, como o do Manifesto do Partido Comunista, nem tanto, que você lê rapidamente. Mas o Marx, como ele produziu muito, tem obras que são muito importantes, é muito seco, assim, às vezes, é muito técnico. Esse texto aqui, desse Jonathan Sperber, que é produzido, que foi pela editora Amaryllis, não é? A Vida do Século XIX, ele pega o Karl Marx dentro do tempo dele. Ele não quer ler o Karl Marx a partir das nossas categorias de hoje.
Ele quer compreender o homem Karl Marx que viveu, dentro da vida dele de família, dentro dos problemas políticos dele, dentro da militância dele. Então, é uma espécie de romance. Eu até digo assim, que para mim, se eu tivesse descoberto esse livro, pelo tempo que eu fiz filosofia, pelos anos de 80, teria sido uma coisa totalmente diferente. Porque ele pega dentro da construção da vida dele, política e sentimental, afetiva com a família, ele vai colocando os textos do Marx. Então, essa obra aqui é uma obra fantástica, não é assim, sobre a vida do Karl Marx. Mas nós temos também aqui, sobre o assunto, que é comunismo, eu queria falar, só citar, do Juan Reinaldo Sánchez, a vida secreta de Fidel, porque também a Revolução de Cuba está dentro desse tema do socialismo e do comunismo. E aqui é um guarda-costa do Fidel falando quem é o Fidel. Ele passou, depois que ele não quis ser mais guarda-costa do Fidel, foi preso, foi torturado, e depois ele disse que quando ele conseguisse sair de Cuba, ele ia dizer o que foi que ele viu de Fidel. Horrores. Mas isso aqui é interessante porque você procura tentar ler um pouco sobre essa ilha que fala tanto para a gente, que é maravilhosa, que é isso, que é aquilo. Não é? É interessante esse tipo de texto. Tem outros também. Não é? Tem esse texto aqui do Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é um estudioso, um jornalista. É um livro muito extenso, mas na verdade são vários artigos de jornais que ele escreveu. E ele também, uma ou outra vez, ele se detém muito nesse negócio de comunismo e socialismo. Tá? Ele é uma figura que tem um pensamento contrário ao socialismo, não cheira bem ao comunismo, faz suas críticas, que também é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, como ele diz muito, é que o nosso jornalismo, o nosso povo, ele foi todo educado numa perspectiva de esquerda. Então você lê um outro tipo de literatura é muito difícil. Também assim, tem esse texto do Mao Tse-tung sobre a história desconhecida. Então aqui tem também várias fotos, tem os campos de concentração, tem os fuzilamentos da Revolução, tem várias coisas que se repetem, tanto na Rússia como em Cuba. Tá? É interessante porque depois também o comunismo que foi ensinado para nós aqui no Brasil é muito de uma linha russa, de uma linha chinesa e de uma linha cubana. As coisas estão tudo casadas, não é? É só citando que tem esse tipo de coisa. E o pensamento do Marx, claro, ele está sempre sendo reestudado, aproveitado. Você imagina um cara de 2013 fazer esse tipo de estudo, de trabalho, é uma figura muito lida. Mas, enquanto uns querem dizer que o pensamento já passou, eu trouxe aqui só para ilustrar do Estivan Mesaros, podia focalizar, Vera. Do Estivan Mesaros, deixa eu ver se eu localizo aqui melhor o nome do rapaz. Não sei se dá para pegar aqui o nome dele direitinho. O Estivan Mesaros, que é um húngaro, que ele é considerado como um sucessor do pensamento de Marx. Eu trouxe aqui para vocês, ele pensando no século XXI, como é essa situação do socialismo no século XXI, particularmente na América Latina e tudo. Isso aqui é um texto pequeno dele, mas os textos dele são bastante também volumosos e técnicos, difíceis de pensar. Então, assim, o que foi que eu pensei para a gente, nessa semana que nós vamos nos encontrar de segunda a sexta-feira? Hoje eu pensei fazer uma coisa bem exaustiva, fazer um momento de exposição, que eu vou dar um monte de informações, tá? E mais para preparar vocês para poder ver esses 3 vídeos, porque segunda-feira eu estou aqui numa aula expositiva. Na terça, na quarta e na quinta, eu vou querer passar 3 vídeos para vocês, tá? E na sexta-feira vamos voltar à aula expositiva a partir do que a gente viu. Então, assim, do César a Lênin, a gente tem que situar um pouquinho com o Lênin, então. Eu até falei um pouco nas informações do Lênin aqui no quadro, porque a perspectiva é exatamente que a gente introduza para a gente poder ver esses vídeos. Depois a gente tem de Stalin, o ditador,
E depois também nós temos esse texto aqui, esse filme que é bem específico dentro do nosso tema, A Queda do Muro de Berlim. É um documentário muito bacana que é interessante que a gente veja. Existe muito material de vídeo hoje sobre o assunto. Eu procurei selecionar esses porque eu acho que nos dá uma possibilidade de ter uma visão um pouco maior sobre a coisa. Eu entendo que quando se vê esses vídeos, já vai ter muita informação. E às vezes as informações de imagem, eu estava comentando com outros irmãos professores meus, que a gente hoje, você ver um vídeo também é uma forma de estudo, é uma forma de educação, é uma forma de pesquisa. Nós podemos considerar um cinema, um filme, um documentário, uma espécie de um livro falado, que às vezes as pessoas não têm saco para poder ler vamos dizer, ler o livro, mas tem mais saco para poder paciência de ver um vídeo. É também informação, é cultura e é estudo. Eu sei que, por exemplo, esse que vocês a Lenin vai ser um pouco mais difícil, porque é muito preto e branco, é uma voz assim um pouco difícil de acompanhar. Aqui não deixa de ser uma apologia ao Lenin, tá? Por isso eu quero fazer algumas introduções. Mas é um vídeo muito interessante, esse vídeo que a gente vai ver, porque ele apresenta muitas imagens históricas antes da Rússia, antes da Revolução Comunista. Então é bom você sentir. E você vê todo o trânsito das massas. Dentro desses vídeos aqui, uma coisa que nós vamos nos deparar muito é com isso que eu coloquei bem no final, tá? Que o comunismo é um intenso movimento de massas. A gente vendo os vídeos, a gente vai ver que o comunismo ele não acontece assim simplesmente porque o Marx quis ou porque alguém quis. Vão sendo propostas que vão sendo abraçadas e vai cativando, envolvendo, conseguindo muitos adeptos. Inclusive, uma questão que a gente precisa perceber, que o marxismo ele trouxe assim, muitos adeptos, até a ponto de fazer um movimento de massa. Inclusive hoje, a gente não se ganha, por trás de tudo que vai acontecendo, tem um grande movimento de massa em torno disso aí. A gente não pode pensar que a gente está estudando uma coisa do passado que não está acontecendo hoje. É bom que os vídeos vão colocar essa questão para nós. Então, já começando a exposição sobre o comunismo e apresentando aqui as ideias, eu quero mostrar para vocês que eu coloquei aqui algumas datas, né, desde a Revolução Francesa até mais ou menos os dias atuais. É claro que são datas que eu pego, que eu preciso para poder, vamos dizer, dar uma informação. Aqui eu saio um pouco da história, coloco alguns dados em relação à filosofia para poder chegar ao pensamento do Marx. Então, essas datas aqui, eu vou dizer primeiro, vou registrar para vocês e depois fazer um pequeno comentário. Nós temos aqui a Revolução Francesa em 1789. Nesse período aqui da Revolução Francesa, posterior à Revolução, de 1793 a 1794, nós temos a chamada fase do terror da Revolução Francesa, que tem à frente um líder, que é Robespierre, que ele faz o famoso expurgo dos adversários. Nós temos, então, em 1848, um momento do Manifesto do Partido Comunista. Em 1891, a primeira encíclica da Igreja Social sobre a Renovaram. Eu coloquei em Fátima, em 1917, a aparição, como eu já disse. Mas em 1917 nós temos a Revolução Bolchevique, né, que era dos grupos então liderados por Lenin. Então, aqui na Revolução nós vamos nos deparar com esses três personagens, Lenin, Trotsky e Stalin. Nós temos de 1914 a 1918 a Primeira Grande Guerra Mundial. Depois nós temos, em 1929, a queda da Bolsa de Nova York. 31, Pio XI escreve a 40º ano, 40 anos depois da Renovaram. E em 1949 nós temos uma revolução comunista na China, tá? Que vai estabelecer a República Popular da China, o comunismo lá naquele país. Em 1979 nós temos a Revolução Cubana. Entre 62 e 65 nós temos o Concílio Vaticano II. Então, nós temos em 1981
1981, nós temos João Paulo II escrevendo 90 anos da Labora Exercis. 90 anos da Renovada, a Labora Exercis. Em 89 nós temos a queda do Muro de Berlim, que teve todo um problema aqui em relação ao socialismo e comunismo, e o João Paulo II faz uma reflexão nos 100 anos. Os documentos da igreja continuam falando sobre o assunto, mas aqui eu estou interessado, né, apenas a fazer um quadro geral. Se eu fosse falar de fato para vocês assim, sobre a questão do comunismo, está pegando aí, tá, Vera? Do comunismo, nós iríamos talvez começar logo da Revolução Industrial. Não quis começar da Revolução Industrial, porque o problema do comunismo é uma alternativa, uma solução dentro da sociedade industrial. Mas eu quis chamar a atenção que o comunismo e o pensamento de Marx é um desenvolvimento radical daquilo que aconteceu na Revolução Francesa. Porque na Revolução Francesa, que foi uma revolução burguesa, não é? Era uma revolução que tinha como os grandes ideais que nós sabemos a igualdade, igualité, fraternité e liberté. A igualdade, a fraternidade e a liberdade. Vou ter que botar aqui. É a liberdade. A França, ela estava numa situação que existiam 3 estados. O primeiro estado era o clero, o segundo estado era a nobreza, o terceiro estado era o povão. E o povão ele pagava todas as mordomias para o primeiro estado e para o segundo estado. E o povo se rebelou contra isso, exigindo igualdade. Tá? Nessa história então, da Revolução Francesa, nessa luta aqui, 1789 marca a formação da Constituinte dentro da França para se exigir esses direitos. Depois que essa revolução se estabelece, tem um período muito específico, que é o período do terror, que o Robespierre vai exterminar com os opositores, vai matar mesmo. E esse período aqui, ele é muito importante para o comunismo, porque o Marx estudou de uma forma muito específica esse tema de expurgo aqui da Revolução Francesa. E ele vai depois pegar as conclusões dele desse expurgo e aplicar dentro da sua doutrina. Então nós temos aqui uma situação já de violência dentro do processo revolucionário, onde os ditos contra-revolucionários ou inimigos do povo vão ser perseguidos. Nesse meio tem padres, tem isso, tem aquilo, tem também qualquer coisa que queira se destruir, ou matar, ou expurgar, ou vamos dizer, botar para a guilhotina. Só botar a desculpa de ser inimigo do povo já vale, porque às vezes até os próprios parceiros, para justificar a morte, eles vão dizer que são inimigos do povo. O Robespierre vai utilizar isso. No final das contas, o Robespierre mata um monte de gente, mas ele acaba também sendo morto pelo próprio povo, de tanto terror que ele provocou depois. Mas isso aqui é muito importante, essa fase da Revolução Francesa, porque o Marx se deteu nessa questão, que depois a gente se admira, como nas propostas marxistas, tem essa possibilidade de você, de uma forma violenta, tá, acabar com sua oposição. Então é interessante você ver que o Marx estudou muito esse período para depois fazer suas conclusões. Então nós estamos aqui dentro de um processo de revolução industrial. Nós estávamos numa fase mais para trás do feudalismo. O que era o feudalismo? O senhor da terra lá, com o servo da gleba, o senhor feudal tinha todos os direitos sobre aquela região, a produção era muito ali para aquele local, tá? Então nós começamos a população a crescer, tem que dar novas soluções para essa população que vai crescendo, as máquinas entram, a ciência entra, então vai havendo uma revolução técnico-científica, de várias formas de saber, que vai tendo um impacto dentro da produção. Inclusive, de onde nós começamos com essa revolução industrial, que hoje nós temos tantas coisas feitas pelas indústrias, hoje nós temos a câmera de filmar, o som, o microfone, o carro, as cadeiras, que nós podemos nos perguntar aqui, o que é que não está feito nesse espaço aqui, que não foi de fato feito por uma fábrica. Então, a revolução industrial, ela causou um grande impacto.
Mas o impacto também por quê? Porque antes os trabalhadores, eles se organizavam muito por, vamos dizer, ofícios ou grupos, corporações. O sapateiro, a corporação dos sapateiros, dos artesãos de uma coisa para outra. Então todo mundo tinha um pouco a sua organização a partir dessas corporações. Quando as indústrias chegaram e começaram a produzir, nós podemos, é o mesmo problema ainda hoje, quando começaram a produzir em massa, imagine o sapato começou a ser feito pelas fábricas, como é que o sapateiro ia competir com tanta quantidade de sapato feito por uma fábrica. Começou a gerar um grande problema de desemprego. Também assim não havia nenhuma proteção social. As indústrias começaram a aparecer, os donos das indústrias burguesas começaram a botar o pessoal lá dentro para trabalhar e exploravam o máximo de tempo possível, principalmente mulher e criança. Era de fato um horror a vida de escravidão dentro das fábricas. Não vou dizer que ainda hoje nas fábricas já se localiza esse tipo de coisa, mas era um negócio muito mais grave. Então havia uma situação de grande exploração dos donos das indústrias, que vão ser chamados aqui burgueses, por parte dos trabalhadores das indústrias, chamado proletariado. Então vai haver grandes movimentos de trabalhadores reivindicando direito. Vai haver uma que se chama uma luta de classe. A classe dos patrões, dos donos das fábricas, com o proletário. Então, dentro dessas insatisfações que vão crescendo, vai havendo o surgimento de uma proposta socialista. No começo dessa proposta socialista, eles vão até para a questão dos cristãos, porque os cristãos tinham tudo em comum, como diz lá o Atos dos Apóstolos. Os socialistas eles se utilizavam das categorias religiosas para também apoiar suas lutas. Posteriormente é que Marx vai fazer um rompimento com o socialismo cristão, que ele vai dizer que o socialismo cristão só serve, como diz no Manifesto do Partido Comunista. O socialismo cristão é só água benta que o padre joga sobre a cabeça da aristocracia. Quer dizer, é uma água benta para poder deixar tudo como está. E o comunismo que ele vai de fato depois propor é uma coisa que vai botar abaixo a questão da religião. Então, no começo, os socialistas eles se inspiram um pouco dentro da proposta cristã, mas depois vão se afastando. Então, assim, nós temos que em 1848, o Marx, com Engels, que era um parceiro dele, eles fazem um pequeno folheto para declarar mesmo como é que deveria ser o comunismo. Também assim, eles vão caminhando porque eles queriam tirar, não é, a propriedade dos burgueses e botar na mão dos trabalhadores. Era uma coisa muito subversiva e revolucionária. Então, para trás, eles se organizavam muitas assim, clandestinamente. Tipo assim, organizações secretas, tentando fazer as confabulações dele em segredo e poder depois ter implicações na política. Aqui é um manifesto do Partido Comunista. Ele sai um pouco da clandestinidade para poder ser uma coisa mais pública. Mas depois também, ao longo do tempo, eles vão se encontrando muito assim, de uma forma clandestina para poder mudar para a política e um outro tipo de organização social. Então, assim, nós podemos daqui dar uma paradinha e dar um pulo para cá. Tá? Então, eu estava dizendo para vocês que o pensamento do Marx ele vai beber da Revolução Francesa. Porque esses cidadãos lá da França, o terceiro Estado, cadê a igualdade em relação à nobreza, em relação ao clero? Era uma sociedade feita de muitos privilégios. Então o pessoal queria colocar esses privilégios abaixo. Então, dentro do comunismo, dentro do socialismo, tem implicado esses desejos aqui de igualdade de direitos. As pessoas não querem uma sociedade desigual, classes diferentes, acabar com as classes, ele queria acabar com esses privilégios. Um direito de liberdade, que as pessoas pudessem ser livres para poder se expressar isto e aquilo. Bom, então, para a gente poder, aqui vocês pegaram já, né? Para a gente poder chegar ao pensamento do socialismo e do comunismo,
a gente tem que pegar, por exemplo, na filosofia. Isso foi uma coisa que foi se desenvolvendo dentro da filosofia. Inclusive, a coisa rica e interessante é que esse negócio de socialismo, de comunismo, gente, é um negócio que foi, não brotou assim do nada. Ele brotou de muitas transformações sociais. O Marx vai dizer muito que o comunismo ele só chegou por causa da etapa da sociedade industrial que provocou esse conflito. Porque o comunismo que ele apresenta, ele diz que não é o comunismo lá dos cristãos, não é o comunismo disso, daquilo de outra época. Esse comunismo específico ele só chegou agora por causa do conflito social. Mas também tem outras coisas também. Havia um grande debate sobre as questões sociais, havia um grande interesse pelas coisas da sociedade, e havia gente que estudava isso. Por exemplo, Marx, na verdade, ele foi uma figura que foi um teórico político. Ele estava muito interessado nas questões. Então a filosofia era assim, tipo um local, um espaço de debate sobre as coisas que iam acontecendo. E a coisa borbulhou muito. Tipo assim, a água que vai fervendo até borbulhar. Foi essa situação também que a gente pode dizer. Inclusive isso vindo pela Alemanha. A Alemanha, sim, hoje você indo na Alemanha, a Alemanha é a terra do Hegel, é a terra do Marx, é a terra do Kant, é a terra de grandes filósofos, é a terra lá do Lutero, da Reforma. A Alemanha ela tem um grande berço de filosofia. Inclusive hoje, se a pessoa que gosta de filosofia e quer aprofundar a filosofia, o melhor espaço, dos melhores lugares que a pessoa pode aprofundar a filosofia é na Alemanha, porque eles vivem, eles respiram isso aí. Tanto assim que eu achava muito legal, quando eu estava pouco tempo passando na Alemanha, que como eles têm tanto um nível de educação diferente da gente, como também é um espaço de filosofia, às vezes você conversava com cidadãos que não eram da minha área de filosofia, você me deparava debatendo autores de filosofia e dizendo assim, rapaz, isso aqui é completamente diferente. Então nós temos um personagem que é chamado Hegel. Hegel ele vem vamos dizer, já de um longo processo. Esse Hegel ele viveu em 1770, 1831. Nós estamos exatamente aqui pelo período então da Revolução Francesa, tá? Próximo aí do manifesto do Partido Comunista. Diz que o Marx não conheceu propriamente o Hegel. Ele teve acesso a pessoas que porque era tudo assim, no mesmo país, havia a possibilidade de se encontrar, é como se ele tivesse estudado com gente que estudou com ele. Então assim, o Hegel ele vai desenvolver uma coisa que chama o pensamento dialético. A gente vai ouvir muito nesse negócio de comunismo, de socialismo, a questão dialética. E a gente fica às vezes, que negócio é esse de dialético, não dialético? Eu coloquei ali. A dialética é uma coisa que fala muito do movimento. A dialética ela fala muito que as coisas elas não são como são, elas estão sempre em transformação. Se você olhar para um céu, hoje tem umas nuvens, daqui a 5 minutos até outras nuvens, o céu que você vê é o céu que você viu ontem, mas já é um outro céu. As coisas estão em constante transformação. O exemplo que o pessoal fala mais específico de dialética é a história do ovo, do pinto da galinha e do galo. O ovo é o ovo, mas já é o pinto de amanhã, que depois vai ser a galinha de depois da manhã. Então, o ovo tem dentro de si as coisas que vão destruir essa situação do ovo, mas vai ser uma outra coisa depois. Então, o ovo tem dentro de si alguma coisa que não é o neo que vai destruir a casca do ovo para ser um pinto. Esse negócio depois vai crescer. Então, o ovo é muito apresentado como um sinal de transformação dessas etapas de tese, antítese e síntese. Então, a dialética é marcada por o quê? Por uma afirmação. Não é? Isso aqui é um ovo. Então, e pela negação, a negação seria um pinto. Tá? E a síntese, o resumo, a conclusão de todas as duas coisas, seria a galinha. Então, o pensamento dialético vai sempre dizer que nós estamos crescendo no pensamento. O pensamento você faz uma afirmação, depois vem um outro que vai chegar para negar, e um lá na frente vai fazer uma síntese. Essa síntese que vai chegar já vai ser uma afirmação. Essa afirmação depois vai ter outra negação, então nós estaremos sempre num processo contínuo de crescimento, de desenvolvimento do pensamento.
Isso é um tipo, uma forma de ver a filosofia. Existem outras formas. Hoje se fala muito da filosofia uma perspectiva dialógica, uma das coisas mais novas que tem, porque antes se falava de dialética, hoje se fala de dialógica. Aí você tem coisas contrárias, ou então várias ideias diferentes, e todas elas estão interligadas. Elas não se excluem necessariamente. A apresentação do pensamento dialógico, ele é muito apresentado como um tecido, como um tapete. O tapete, ele tem vários fios que se intercruzam e tudo. Esse tapete, na verdade, são vários fios que formam um conjunto. Um fio não elimina o outro. Então, a filosofia dialética, ela quer se compreender que o pensamento é como um tapete, tá? Que não necessariamente eu tenho que negar as coisas. Às vezes, por exemplo, eu não tenho que necessariamente negar o Marx, negar o Aristóteles. Está tudo misturado, tudo numa salada só. E o pensamento vai crescendo ao lado das coisas opostas. Mas então nós estamos dentro muito grande dessa ideia dialética, que foi, essas leis da dialética foram muito desenvolvidas pelo Hegel, tese, antíntese e síntese. Depois que o Hegel morreu, teve os herdeiros do Hegel. Teve a direita hegeliana e teve a esquerda hegeliana. A direita hegeliana era um pessoal que queria ver essa tese, antíntese dentro da sociedade, permanecendo o elemento da religião. E a esquerda, basicamente, ela queria eliminar a religião do pensamento. Dentro desse pessoal que foi sucessor de Hegel, e um cara que influenciou muito Marx, é o tal de Feuerbach. Esse Ludwig Feuerbach aqui, ele é um cara que é bastante, vamos dizer, complicado. Ele pegou então essas leis da dialética e ele foi aplicar isso dentro da vida, da leitura da sociedade. E escreveu um famoso texto, A Essência do Cristianismo. E ele tem várias teses dentro dessa questão sobre a essência do cristianismo. Ele não está falando da essência do cristianismo para defender o cristianismo. Ele está para criticar o cristianismo. Então, uma tese muito importante do Feuerbach é que não foi Deus que criou o homem à sua imagem e semelhança. Foi o homem que criou Deus à sua imagem e semelhança. Deus é uma criação da cabeça humana, que, vamos dizer, que para também a gente então ser feliz, o que a gente precisa fazer? Depois o Marx vai dizer. Na verdade, a gente precisa eliminar Deus, parar de apelar para esse negócio de Deus e encontrar a felicidade real que nós estamos jogando para esse tipo de Deus que está por aí. Então vocês ficam percebendo, prestem atenção, que esse negócio aqui, ele tinha várias provocações, inclusive em relação à religião. Eu quero dizer para vocês que essa, por exemplo, essa que é a oitava tese do Feuerbach, ela mexeu muito com a minha cabeça. Eu passei toda a filosofia pensando nessa tese. Porque eu também não queria simplesmente chegar e dizer o contrário. Não foi o homem que criou Deus. Foi Deus que... Eu não queria simplesmente responder voltando para trás. Está entendendo? Porque uma coisa é a primeira afirmação, a primeira tese. Né? Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí você chega com a negação do Feuerbach. Não foi Deus que criou o homem à sua imagem, foi o homem que criou Deus à sua imagem e semelhança. Para você voltar para a primeira afirmação, é muito simples. Está entendendo como é a história? Você precisaria encontrar uma resposta terceira que pudesse talvez pegar a primeira e a segunda e dar uma resposta. Porque é muito fácil você voltar para o primeiro raciocínio. Está vendo como o negócio é cansativo? Isso me maltratou a filosofia inteira. No 4º ano de teologia, eu vim ter uma reflexão sobre isso pelo padre Manfredo Oliveira, que é o famoso, que eu tenho as minhas discordâncias práticas com ele, mas muitas coisas teóricas eu bebi dele. No livro dele, Filosofia Transcendental e Religião, ele debate exatamente a oitava tese de Feuerbach. Para mim, quando eu escutei, eu falei, olha, meu Deus do céu, eu não acredito que eu estou ouvindo. E ele dá a seguinte solução: quando Feuerbach debate
que não foi Deus que criou o homem, mas que foi o homem que criou Deus, Feuerbach está dizendo que para você pensar o ser humano, você precisa fazer referência a Deus. Está entendendo a resposta? Então, você está dizendo que Deus não existe, que Deus é a criação, mas o que você está fazendo é que a sua reflexão, você está se jogando em referência a Deus, se existe ou se não existe. Então isso aqui é uma coisa muito interessante, que, por exemplo, o negócio do ateísmo, né? A pessoa que, vamos dizer que é um ateu é uma pessoa que não acredita em Deus, mas no momento que ele diz que não acredita em Deus, tem uma referência a Deus. Por isso mesmo que surgiu uma outra coisa na sociedade, na filosofia, que é o agnóstico. O que é o agnóstico? O agnóstico não interessa se Deus existe, e tanto faz, tanto fez. A minha vida está resolvida sem isso aí. Já é uma outra postura. Então esse Feuerbach e o grupo da esquerda hegeliana, ela fermentou um pensamento social e de destruição mesmo, eu posso dizer, da religião. As pessoas que começavam a se debater, vocês imaginam com essas loucuras todas de um pensamento de filosofia assim, as pessoas começavam a ficar, vamos dizer, balanceadas. Inclusive o Engels, amigo, que depois vai se somar com Marx, ele era uma pessoa protestante, ele era, na linguagem de hoje, ele era evangélico. Quando ele começa a se deparar com as teses da esquerda hegeliana, ele fica para lá e para cá, sem saber o que fazer, e depois ele rompe com a fé dele e vai ser mesmo da perspectiva materialista, no sentido de não crer em Deus. Tá? E na filosofia a gente se depara muito com isso. Quando a gente vai fazer um curso de filosofia, tem uns autores assim, bem loucos, que às vezes as pessoas dizem assim, desse jeito eu vou acabar perdendo a fé, tá? Desse jeito eu vou acabar, como é que fica a minha fé? Quer dizer, existem às vezes pensamentos que são tão terríveis, que se a pessoa não controla a resposta, ela perde mesmo a fé. Mas tem uma coisa em cima disso tudo também. Isso aqui, gente, já é debate do século XIX, já está no século XXI, tá? O pensamento ele vai evoluindo, vai crescendo. Isso aqui é uma coisa que já foi dito, já houve tantas colocações sobre isso, mas quer dizer que nós não podemos, como cristãos, ouvir uma oitava tese de Feuerbach, não podemos ouvir Feuerbach, não podemos ouvir as críticas à religião, que a gente vai ficar, não é, perder a fé, porque eu também digo assim, que tipo de fé é essa nossa? Que quando nós nos deparamos com as grandes críticas do pensamento à religião, a nossa fé voa pelos ares como voa de Engels, não é? De Engels. Então, assim, muitas vezes porque a gente não foi amadurecendo na nossa perspectiva de fé, a gente foi ficando com a fé de criança, o mundo foi se desenvolvendo, quando a gente se depara com o mundo, tanto questionamento, aí a gente joga a religião para o mato, tá? Mas é importante que a gente se depare com as perguntas. Por exemplo, eu estou dizendo para vocês, eu passei minha filosofia toda 4 anos, e depois outros 4 anos de teologia, foi no final do 4º ano que eu fui ver uma resposta, uma possível colocação sobre aquilo ali que foi dito. Isso não só na filosofia, mas na vida também da gente. Às vezes existem reflexões que a gente não sabe responder aquilo ali. Existe da gente ficar rezando, meditando, lendo, estudando, para ver se a gente encontra uma solução, uma resposta mais adequada para o problema. A vida da gente é cheia dessas situações, né? E infelizmente, uma outra vez, as pessoas, quando são impactadas, a gente vai viver agora numa bola de cristal, só ouvindo blá 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 de religião, de fé, sem poder ouvir os questionamentos que o povo por aí está dizendo. A gente precisa sim, agora de uma forma também madura, e não também, não é só porque eu ouvi uma coisa dessa, já vai se desestruturando. Bom, então Marx, ele vai pegar essas ideias anteriores, vai pegar as coisas da Revolução Francesa, ele é um grande estudioso, e vai dizer que o grande problema do Hegel é que ele pegou essa dialética e pegou muito esse nível intelectual, as coisas muito no mundo das ideias, do pensamento, uma coisa muito como fosse, não é, muito idealista. Ele vai dizer que isso aqui precisa ser aplicado na história concreta.
E esse negócio aqui, aplicado na história concreta, ele vai então chegar a esses modos de produção. Ele vai dizer que a história teve vários modos de produção. O modo de produção feudal, depois o modo de produção, outros para trás, como o comunista primitivo, o escravagista, o modo feudal, o feudal capitalista, o capitalista ao socialismo e ao comunismo. Então ele vai dizer que no feudalismo existe a afirmação, existe a antítese dentro do feudalismo, que vai gerar a síntese que é o capitalismo. Ele disse que no capitalismo existe a negação do capitalismo, que vai gerar a síntese que é o socialismo. Ele vai então também dizer que o socialismo vai ter aí um aprofundamento e que vai chegar no comunismo como se fosse a etapa final das sociedades dentro da história. No feudalismo, o senhor e o servidor leva esse conflito de classe, cada um tem seu modo de produção, essa tensão entre as duas classes vai gerar o capitalismo. O capitalismo, você tem a burguesia, os donos dos meios de produção, as fábricas, as indústrias, com o proletário, essa luta, essa tensão que existe aqui dentro, vai gerar o socialismo e o comunismo. Só que o Marx, ele é muito categórico numa coisa. Então ele aplicou as teses dialéticas dentro da história, dentro da economia, dentro de uma questão que vai se dizer materialista. Ele não vai ver isso aqui dentro do mundo de Deus ou das ideias. Ele vai ficar dentro da história, ligado ao modo de produção, aos meios de produção, a questão de classe e a história das classes aqui dentro. Ele vai dizer, inclusive, no começo do manifesto, que a sociedade é a história da luta de classes. Então, isso aqui vai se desenvolvendo, isso vai se transformando, mas isso não se vai se transformando à toa. Tem uma mola propulsora, tem algo que faz isso estourar do feudalismo para o capitalismo para o socialismo para o comunismo. Essa mola propulsora é o conflito de classe. Tá? É o conflito de classe e a violência. Essa mudança do feudalismo para o capitalismo, isso não se dá com beijos e abraços. Isso se dá com muita violência. Então ele diz mesmo no Capital que a violência é a parteira da sociedade. A violência é que vai fazer o parto do feudalismo, do capitalismo, do socialismo. Então a gente vê, e é preciso motivar esse conflito. O conflito, ele é importante que seja intensificado. Inclusive, ele fazendo uma análise, deixa eu ver aqui, tomar aqui os exemplos. Por exemplo, quando a Inglaterra estava para fazer o domínio sobre a Índia, ele está debatendo, depois você sabe que a gente sabe que o Gandhi, de todo aquele movimento de libertação da Índia. Mas quando a Inglaterra está se articulando para dominar a Índia em oposição à Turquia e em oposição à Rússia, a Índia é muito considerada muito primitiva. E ele é a favor da implantação de uma sociedade capitalista lá. É muito interessante isso que ele vai dizer. Mas é até estranho, porque os outros amigos dele não eram a favor muito assim que fosse botar capitalismo lá, a máquina capitalista da Inglaterra lá dentro. Ele dizia, é importante que se estabeleça essas estruturas capitalistas lá, porque só colocando as estruturas capitalistas lá vai gerar um conflito para depois haver a libertação da Índia. Para podermos dizer que tem um queijo que aconteceu, vamos dizer, com o próprio Gandhi, que aquele conflito depois tão grande industrial com a Inglaterra, aquilo depois levou de fato a um movimento de libertação da Índia. Mas a perspectiva dele é que os conflitos, eles têm que ser acirrados. Vamos dizer, os conflitos têm que ser acirrados. E também as mudanças só vão acontecer no momento de crise que o capitalismo tiver. Então ele vai dizer que o capitalismo ele vai ter crises cíclicas, e essas crises cíclicas é importante que quando elas estiverem acontecendo, de intensificar o conflito para se passar para uma etapa posterior, que é o socialismo.
Então, nós no primeiro momento já ficamos vendo que essa transformação que o Marx propõe não é só uma transformação simplesmente numa mobilização feita de qualquer maneira. E ele lê dentro desse processo que vai acontecer do feudalismo, capitalismo e socialismo, que o socialismo é uma etapa, vamos dizer, de transição para o comunismo. É uma etapa mais suave, onde vai começar a se socializar os meios de produção, até uma etapa mesmo de final de classe. Mas que para isso acontecer do socialismo para o comunismo, é preciso estabelecer a ditadura do proletariado. Então vai ser o proletário que vai mesmo mandar, dar as regras para que as coisas se organizem, até que o comunismo seja totalmente de fato estabelecido. Aqui nós entramos numa questão que esse socialismo, comunismo, falando sobre a ditadura do proletariado, nós nos perguntamos de fato se aqueles interesses da Revolução Francesa de liberdade realmente vai acontecer, tá? De fraternidade, de igualdade vão acontecer, porque nós vamos ver nos vídeos como é que essa ditadura do proletariado vai acontecer, tá? A tal ponto que numa etapa do comunismo na Rússia, o Stalin vai dizer que defender a igualdade é ser contra-revolucionário. No começo eles falam que é preciso haver a divisão das terras para todo mundo ser igual, mas depois, quando o pessoal começa a trabalhar na sala, aquela coisa toda, ele vai dizer que é contra-revolucionário falar de igualdade. Estranho, né? Por quê? Porque eles vão percebendo que se o trabalhador na fábrica não tiver uma forma de se animar, de se esforçar para produzir, o negócio não vai para frente. É um dos problemas. Então eles vão premiar operários que vão se destacar, e esses operários que vão se destacar vão ser uma elite dentro do sistema comunista. Então o pessoal, mas como é que esse pessoal tem riqueza dentro do comunismo? Aí quem falar contra está sendo contra-revolucionário. Então são coisas que você vai percebendo que os ideais depois vão se colocando em questão. Bom, também aqui o socialismo, o Marx vai analisar o sistema capitalista. O sistema capitalista, os meios de produção é da burguesia, dos donos da fábrica. A mão de obra é o proletário, é o trabalhador. E ele vai falar muito dessa situação, que os meios de produção, existe a classe que tem esses meios de produção. E o proletário é aquele que dá, que vamos dizer, que vende a sua mão de obra. Então ele vai falar também do mecanismo, vou apagar aqui, tá bom? Ele vai falar muito do mecanismo, ele fala muito sobre isso. Ele fala de duas situações, ele fala muito da alienação. Né? E também vai falar do fetichismo. Ele vai falar, por exemplo, quando a gente aliena o bem nosso para outro, quer que você aliena uma casa para outra, você passa a casa para uma outra pessoa, é uma expressão comercial, tá? Então, quando você é apresentado como uma pessoa alienada, é que você pegou a sua vida e colocou na responsabilidade de uma outra pessoa para dominar. Então, você é uma pessoa que não tem domínio sobre a sua própria vida. Então, uma pessoa, o trabalhador, é uma espécie de pessoa alienada, que vende a sua mão de obra para o burguês, mas não tem condição de ter domínio sobre essa sua vida. Ele vai dizer também que esse sistema aqui, na verdade, ele só vai gerar a mais-valia, né? Ele vai gerar um lucro. Esse lucro, essa mais-valia, esse lucro, vai ficar sempre na mão da burguesia, do patrão, do dono da fábrica. Nunca isso vai ser dividido realmente. Então essa mais-valia não ajuda o trabalhador a construir o patrimônio, porque o trabalhador só tem o mesmo salário. Com que patrimônio que o coitado do trabalhador realmente vai construir com um salário de merreca? Então ele diz que esse sistema aqui só favorece a burguesia. E também ele vai dizer, nós não somos contra os comunistas. Ele vai dizer isso aqui. A burguesia, a propriedade. A burguesia,
Ele diz muito que ele não é contra, o comunismo não é contra a propriedade. Ele diz que eles são contra a propriedade burguesa. Tá? Que esses meios de produção fiquem na mão da burguesia. Qual é a solução que ele vai dar? A solução que ele vai dar é que esses meios de produção possam ir para a mão do proletário. Tá? Que a indústria seja dos trabalhadores, o campo seja dos trabalhadores, apesar que ele também diz que ele é muito preocupado com o trabalhador da fábrica. Ele diz que o proletário é, de fato, o grande sujeito revolucionário de mudança. Esse camponesinho aí, vagabundo, que vive no campo, isso aí não tem força mesmo revolucionária. Quem tem a força, de fato, revolucionária de transformar o sistema é esse trabalhador de fábrica. Eu gosto depois de dizer também que é estranho que lá na Revolução Russa, tá? Na Revolução Bolchevique, quem fez a das massas que entraram para fazer a revolução não foi o proletário, foram os camponeses. Porque no momento que o Trotsky estava dizendo, vamos socializar as terras, vamos tomar as terras, e o pessoal ficava doido pelas terras, então quem foi a mola propulsora de fato da revolução, pelo que eu percebo, foram os camponeses, mas ele dizia que a mola propulsora de fato da revolução era o proletário. Então a perspectiva do Marx, o que era? Era acabar com a exploração. A perspectiva do Marx não era uma coisa ruim em si, está entendendo? Porque como é que pode então que essa ideia possa surgir problemas, não é? Possa acontecer problemas que depois houve tantos desencontros? Também diz sobre o fetichismo, ele fala muito isso da perspectiva mesmo da Bíblia. Ele diz que o fetichismo ele compara com a situação de idolatria, que o homem faz um ídolo, uma coisa das suas próprias mãos e depois adora. Então o homem cria essa estrutura de capital, de sociedade capitalista, depois fica adorando o dinheiro no mercado. É fruto das mãos dele, ele pode mudar isso aí. Então eu vou, aqui tem muita coisa que eu não posso simplesmente dizer assim, isso aqui não presta, isso aqui não é bom. Eu sempre digo, sabe gente, quando eu estou falando com meus alunos, que o pensamento do Marx e dos socialistas, dos comunistas, tinha uma coisa fantástica. Qual era a coisa fantástica? Era pensar uma solução para a injustiça. Uma injustiça grave que está aí, um sistema de exploração, que eles queriam uma alternativa. Se a alternativa ou a solução não foi tão boa assim, que nós vamos ver as coisas que vão se desencadeando, também depois o Papa, nas centésimos anos, ele vai colocar isso, o fato do comunismo cair não significa que a injustiça, os problemas tenham sido resolvidos, e também critica a inércia das pessoas que não querem fazer nada, porque o grande problema deles aqui era, diante dessa situação de injustiça que acontecia aqui do sistema, eles encontrarem uma solução para que essa riqueza passasse para o trabalhador. Mas nós já vamos vendo aqui que dentro dessa solução, para que isso possa acontecer, nós já temos uma indicação. Isso é a puxa da violência, do acirramento da luta de classe. Ele diz que isso não pode acontecer se não for mesmo um conflito profundo. Então ele não vê a possibilidade de conciliação de classe, que é uma coisa que aqui, na própria Renovável, a Renovável é uma das coisas que vai se colocar muito contrária ao pensamento do Marx, é que ele vai dizer que é preciso trabalhar com a conciliação de classe, não de uma contra a outra, mas o Marx não quer papo com isso. Ele quer uma solução que vá, pela violência, transformar isso aí. Outra coisa interessante é que eles vão dizer que a religião, o Marx vai colocar, a religião é o ópio do povo. O que é o ópio? Uma droga, né? uma maconha, uma cocaína. Você está com um problema, você vai tirar o pó de cocaína para esquecer do seu problema, mas depois que o efeito da droga passa, você está com um problema ainda lá, ainda está com outro problema que é a droga, mas não resolveu nada. É como uma cola com a criança cheia para passar fome. Você está com fome, vai tirar a cola, mas depois você pode se enganar, mas o problema não foi resolvido. Ele vai dizer que a religião é o suspiro dos oprimidos. Coitado dos oprimidos, dos pobres. Ai meu Deus, né? É só uma coisa à toma que isso não chega a lugar nenhum. Também ele colocou uma outra coisa que mexeu muito
com a religião, mas não necessariamente ele falou direto com a religião, mas pegaram isso para a religião, que ele vai dizer, eu faltei botar aqui no Capital, a última frase é bem interessante. Ele vai dizer, ele vai falar mais com a filosofia. Aos filósofos, coube contemplar a realidade. A nós cabe transformá-la. A última frase interessante do Capital, que é do Manifesto Partido, é proletariado do mundo univos. Que não é deles, isso aqui é de um companheiro dele, mas ficou assumida como ele. Proletariado do mundo univos. Isso aqui é do Schaffer, que era um companheiro do partido dele, do Schaffer. Né? Às vezes ele vai dizer diversas coisas que depois ele não vai seguir. Porque tem um momento que ele fica só contemplando a realidade, ele para a militância, fica só lendo a realidade, contemplando. Tem outro momento que na Turquia os comunistas fazem rebelião contra o sistema da Turquia, mas como vai contra os interesses que ele está defendendo da Europa, ele concorda que se acabe com os comunistas de lá da Turquia. Quer dizer, isso aqui é muito pragmático, dependendo dos interesses, as coisas são feitas. Mas você veja que ele vai dizer que aos filósofos coube contemplar a realidade, a nós cabe transformá-la. Isso caiu para o pessoal da religião. Poxa, lá da religião ficou só contemplando Deus, né? Só contemplando o mundo, que o mundo é bonito. E o mundo está aí nessa injustiça toda, e a gente não transforma, o mundo fica por isso mesmo. Então essa frase pegou demais. Mas presta atenção que nessa frase, essa frase é muito importante. Essa frase aqui tem a nossa cabe transformá-la. Mas transformá-la para quê? Para ficar de beijos e abraços? Não. Transformá-la para o socialismo, transformá-la para o comunismo. Então, quando o Marx aqui fala muito dessa transformação, então nós temos aqui, a partir do pensamento Marx, a chamada ética da transformação. A ética comunista é muito estranho, gente, isso aqui. A ética comunista é a ética da transformação. Nós precisamos transformar esse mundo. Mas é claro que nós precisamos transformar esse mundo quando a gente bota lá no objetivo da igreja de Fortaleza, você vai dar as contas do Brasil. Vamos transformar esse mundo, se vamos transformar o mundo para o reino de Deus, aquela coisa toda. Não é? Porque o Brasil está muito injusto, o Brasil está muito desigual, vamos transformar para uma coisa mais justa. Mas o problema é que essa transformação aqui, de fato, que nós estamos falando, é uma perspectiva cristã, ou nós já inserimos dentro do contexto cristão uma perspectiva socialista, e essa transformação, de fato, até mesmo da que a igreja promove, é uma perspectiva de construção do socialismo. A ética marxista é uma ética da transformação. Isso aqui é muito estranho, porque nós somos muito motivados a transformar, não está errado não. E quando a gente é convidado a transformar, a ética é transformar, não está dito que a gente está transformando para o socialismo e para o comunismo, mas a coisa técnica está lá. E essa transformação implica numa perspectiva de violência, não é um barato assim qualquer. Então, isso aqui é uma coisa que vem do pensamento do Marx muito forte. Então, nós temos algumas dificuldades, porque ao mesmo tempo que ele pensa um céu na terra sem Deus, nós vamos procurando pensar, será que é possível mesmo chegar um céu na terra sem Deus? Será que eu posso mesmo estabelecer essa mudança de bens do setor da burguesia para o proletário com a violência, tirando todas as liberdades? A igreja também ela vai dizer, João Paulo II, lá nas 10 anos, que é possível sim que se socialize os bens de uma comunidade, porque inclusive nós vivemos muito nisso, né? Nós temos coisas públicas e privadas. Então ele diz, é possível que se socialize os bens, mas que se respeite a subjetividade da comunidade.
A comunidade tem que dizer, nós queremos que isso de fato possa ser, vamos dizer, de todo mundo. Não é assim você, de uma forma radical, pegar e colocar esse bem na mão de todos, sem saber se o pessoal quer ou não quer. Bom, aqui nós temos algumas ideias do manifesto do Partido Comunista. Eu gosto de apresentar isso aqui, porque a gente fala tanto do manifesto do partido, a gente diz que é fininho e tudo, mas a gente acaba deixando para lá. Eu quero apresentar algumas frases que tem dentro do manifesto. Ele vai dizer que a história da sociedade é a história da luta de classes. Na verdade, essa intuição não é dele, é de um professor dele, que ele herdou e trouxe depois para o pensamento dele. Nós podemos dizer que essa ideia é dele, não é dele, ele trouxe, mas tem algumas coisas que são mais originais do Marx, como, por exemplo, a perspectiva do proletário dentro dessa luta, tá? Do conflito mesmo, para que isso se assigne. Ele vai dizer que a burguesia é o resultado de um longo processo. Essa burguesia que está aí não é porque aconteceu com a Camoneira, e esse comunismo que nós vamos querer, essa superação da sociedade de classes, nós não conseguiríamos se não tivéssemos chegado dentro dessa etapa que nós estamos de desenvolvimento industrial do capitalismo. Ele disse que o mercado, eu anotei isso aqui, porque diz também que o Marx, ele teve já intuições que poderiam ser consideradas de globalização. Inclusive ele, o próprio Hobbes também, que é um inglês, mas tomemos aqui o Marx, ele vai dizer dentro do manifesto que o mercado impele a burguesia a estender-se por todo o globo. Inclusive, também nós vamos vendo no pensamento dele que depois ele vai ficar se preocupando, não é, com a política em diversas partes do mundo, na Índia, na América, na Rússia, não sei o quê. Ele é uma figura que fica lendo a política internacional, tanto a política da alemã dele, da terra dele, como a política internacional. Isso aqui também é outra coisa muito interessante que eu acho da vida do Marx. Ele é uma pessoa que está inserida dentro da realidade do tempo dele, conectado. Porque a gente pode também criticar, dizer horrores da pessoa, mas muitas vezes as coisas estão acontecendo aí no mundo e você fica... Então, ele era uma figura que lia, que tentava compreender, e ele tinha umas intuições, umas leituras bastante interessantes e inteligentes. Então, ele estava aqui numa perspectiva, olhando para o globo. Essas pequenas afirmações dele, como uma afirmação como essa, diz que ele anteciparia uma certa visão de globalização. Bom, é claro que a ideia de globalização é uma perspectiva do avanço do capitalismo. Não vou entrar nesses detalhes, estou apenas afirmando ideias que se tiram a partir daqui. Bom, também diz que a burguesia produziu os próprios homens que vão matá-la. Diz, isso aqui é uma coisa muito interessante, as estruturas jurídicas, moral e religiosa, a palavra não é ideologia, mas eu resumi o texto como ideologia. Porque ele vai dizer que nós temos uma estrutura material e uma estrutura de instituições da sociedade. A parte material, esse modo de produções, as fábricas, não sei o quê, ele vai dizer que são os modos de produção, as relações sociais, que vão criar as leis, que vai criar a moral. A moral é toda uma coisa inventada para justificar a estrutura que aí está. Então ele vai dizer, por exemplo, que as leis são apenas um instrumento de uma classe contra a outra. Mas isso é cheio de contradição, viu, gente? Isso é cheio de contradição, porque depois ele é processado, os comunistas são processados, e ele fica acreditando que as leis vão dar razão para ele. É todo as suas contradições, mas ele diz então que as estruturas jurídicas, moral e religiosa são apenas uma perspectiva de preconceito e ideológicas. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque nós podemos pensar mesmo, será que a religião que nós vivemos é apenas um reflexo de uma estrutura capitalista que aí está, e nós estamos simplesmente justificando, acomodando o chamado status quo, a situação, com a nossa religião, ou a nossa religião promove mesmo uma situação uma situação para mal justiça? Isso aqui é uma crítica que permanece. Então ele vai falar isso da propriedade. Também dentro do marxismo, dentro do manifesto, uma ou outra vez, ele fala sobre os pais e filhos e as mulheres. Não nesse texto, tá? Mas o problema do comunismo
é que diz que a história da sociedade é a história da luta de classes. Outros textos, como o do K. A gente vai ver esse cara amanhã. Kardec. Acho que é Kardec. Não é Kardec, não é Kardec não. Ele é considerado uma espécie de pai da liberação sexual e era um dos promotores da Revolução Russa. Estou me fugindo aqui o nome, é alguma coisa com Kardec. Ele vai dizer que essa luta de classe, ela primeiro aconteceu na família. E na família, quem venceu a luta de classe foi o homem. A mulher ficou dentro de casa e o homem ficou numa boa por aí. Então, para haver de fato o estabelecimento do socialismo e do comunismo, é preciso quebrar essa vitória dos homens sobre as mulheres, estabelecer um novo patamar de situação de relação. Então, isso aí vai gerar um problema muito grave, que tem várias situações que vai gerar uma desestruturação da família. Tanto do homem em relação à mulher, como em relação dos pais com os filhos. Porque os filhos não vão ser vistos como dos pais, mas uma coisa do Estado. Inclusive, nos vídeos nós vamos ver isso. Porque, como dizia Lênin, se o pai não for comunista, o filho deve odiá-lo e denunciar ao Estado. É uma das coisas que vão se repetindo por aí. Então, na verdade, aqui não se vê muito isso, mas a implantação do socialismo implica numa desestruturação da sociedade burguesa. A sociedade burguesa seria, na verdade, a família que tem os meios de produção. A família rica que explora o pobre. Se bem que hoje, na minha leitura, não é tanto assim. Hoje a família burguesa é muito apresentada como uma família heterossexual. Nós precisamos acabar com essa família heterossexual e estabelecer uma nova situação. Mas é dito sim que para se estabelecer o socialismo, a família precisa ser destruída. Tanto assim que tem leituras sobre esse assunto que diz que quando na Rússia foram de fato querer desestruturar a família, o povo, naquele ponto, não permitiu. Houve uma certa resistência do povo. Essas coisas de modo de produção, de não sei o quê, de terra socializada e tudo isso aí podia. Mas quando chegou na questão de família, houve uma reação. Então, hoje, nas etapas ditas do socialismo, isso é bem apresentado no outro texto que eu já passei para vocês e para a comunidade, Agenda de Gênero, que vai dizer lá que o socialismo deu certo e a família não foi desestruturada. Nós precisamos fazer uma nova caminhada para o socialismo, mas passando primeiro pela família, fazendo essa desestruturação para que o socialismo possa acontecer. Daí vocês podem fazer as diversas leituras de coisas que vai acontecendo no dia de hoje. Resumidamente, a proposta do Manifesto do Partido Comunista, botei 4 aqui. Ele trata da derrubada da burguesia, do governo do proletário, da extinção da sociedade de classe e da extinção da propriedade privada. Tá? Para concluir, eu estava dizendo aqui que isso aqui implica numa ética revolucionária. Essa ética revolucionária é a ética da transformação. Quem fala muito sobre essa ética revolucionária é aqui o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho fala muito sobre essa. Olavo de Carvalho fala muito sobre essa ética da transformação e dessa ética, vamos dizer, revolucionária. Mas também eu tenho um outro autor, que é menos conhecido, que é chamado Vittorio Rossi, que é um alemão. Eu ensino muito esse cara lá na faculdade, na filosofia. O Vittorio Rossi, ele não é dialético, ele critica a dialética. Então, ele vai dizer uma coisa que na minha época de estudante de filosofia não era dita, porque isso aqui é um autor mais recente, essas análises. Porque eu coloquei aqui para vocês, não é, essas linhas aqui do desenvolvimento histórico, do feudalismo, não foi? Eu coloquei capitalismo, socialismo, comunismo. Por exemplo, tem muitas coisas do pensamento do Marx que se mantém, inclusive os papas absorvem isso. A leitura das classes diferentes, a leitura dos modos de produção, de vários valia. O Papa disse que precisa fazer uma nova leitura sobre a alienação, mas que tem esses modos de produção diferentes,
Mas o pessoal da sociologia critica muito o espírito profético do Marx. O Marx estava analisando a história e jogou uma profecia que vai acontecer na sociedade comunista. Então o pessoal diz, bem, pegar esses modos de produção, ler a história com essas classes, isso é possível. Agora você profetizar que vai acontecer um comunismo, isto é uma coisa questionável. Mas o Vittório, ele entra numa crítica que é muito interessante. Na minha época de estudante, eu não tinha esse tipo de crítica. E eu estou dizendo para vocês que é uma coisa mais atual. Ele vai dizer que a ética revolucionária é uma ética antiética. Na verdade, ela é antiética. Porque se a violência está estabelecida para chegar a uma sociedade comunista, então ele vai dizer que os meios, os fins justificam os meios. Isso aqui é uma coisa de um outro pensador, Maquiavel. Se os fins justificam os meios, qual seria o fim? A sociedade comunista, quais são os meios? É extermínio de massa, é campo de concentração, é tomar a comida dos trabalhadores, é fuzilar os inimigos. Então, um bocado de coisa que você vai ver. Tudo isso está justificado se for para construir a sociedade comunista. Então ele vai dizer que esse negócio dos fins justificam os meios, na verdade, a ética comunista é uma antiética. É um pensamento sem ética. Isso aqui é uma análise bem séria que ele fala. Bom, ele diz aqui, então, no final do manifesto, eu vou ler, eu botei o slogan mais popular, que nos anos 70, 80, riscado só nos muros da cidade, por tudo que foi lá. Ele diz, né? Os comunistas não dissimulam suas opiniões e seus objetivos, e disso se orgulham. Pregam abertamente que seus objetivos só serão alcançados com a destruição violenta de toda a ordem social existente. Que a classe dominante se sinta ameaçada na iminência de uma... Que a classe dominante se sinta ameaçada na iminência de uma revolução comunista. Que a classe operária nada perderá com ela, a não ser as suas correntes. Mas terão o mundo a conquistar. Proletários de todos os países univos. Isso aqui era a frase do Schaeffer, um companheiro dele do partido, que ficou conhecida como se fosse dele, mas que na verdade é apropriada. Mas essa intenção aqui, então, do marxismo, a indicação do manifesto, é que o trabalhador ele não tinha nação. Onde tivesse trabalhador, onde tivesse fábrica, onde tivesse proletário, aí estava para se estabelecer uma nação comunista. E os proletariados do mundo inteiro, os trabalhadores, deviam se unir para promover a revolução. Por isso, depois também que nós vamos perceber que a revolução não vai acontecer nem na Alemanha, nem na Inglaterra, vai acontecer na Rússia, tá? Depois acontece em Cuba, China, e eles vão estar assim, tudo muito integrados com esse propósito de estabelecer um comunismo internacional. Tanto assim que depois que a Revolução Russa acontece, nós vamos ver no filme, vai acontecer a primeira internacional, que eles querem juntar todos os pensadores de esquerda, comunistas, socialistas, para poder difundir esse socialismo no mundo inteiro. E ainda hoje é assim, tipo esse Fórum de São Paulo é a mesma ideia que se mantém. Bom, o que é que eu poderia dizer aqui para concluir para vocês? Tá? Sim, esse pensamento do Marx vai ser muito estudado pelo Lenin, tá? O Lenin, que vai ser o grande articulador, o grande, vamos dizer, mestre, engenheiro político da Revolução Comunista, que vai ter os sucessores com Trotsky e com Stalin. E o Lenin, ele vai falar também essas mesmas coisas, sobre que a gente precisa ter ódio, que o comunismo é baseado no ódio, a gente tem que mesmo que acabar com a oposição, e ele vai estabelecer de uma forma clara isso aí. Então, pessoal, aqui é um primeiro momento, muito rápido, tá? De diversas questões que nós vamos ver se desenrolar ao longo dos vídeos. Aqui nós temos as propostas que foram feitas pelo Marx
Então nós vamos ver como no primeiro vídeo, como é que essas propostas foram organizadas para ser colocadas em prática. No segundo vídeo nós vamos ver várias propostas de fato avançando, para no terceiro vídeo haver uma espécie de desmoronamento de um bocado de coisa. Mas eu queria concluir também essa fala voltando para essa palavra aqui. Isso aqui é uma coisa que eu digo, e vocês vão perceber bem nos vídeos. O comunismo, o socialismo, é um movimento de massa. Intelectual, trabalhador, inclusive o Marx fala tanto do proletário, ele é um intelectual. Às vezes o pessoal chama tanta atenção que o pobre não sei o que tem que ser o sujeito da mudança, mas ele era um intelectual orgânico dito, mas que os intelectuais, os trabalhadores, os políticos, os juristas das sociedades se mobilizaram para que se pudesse acontecer essa transformação. E em cima dessa perspectiva, muita gente teve esperança. Nós vamos ver também que o povo teve muita esperança que a partir dessas indicações o mundo pudesse ser mais igual, o mundo pudesse ser mais justo, os bens fossem mais divididos. Tá? Uma pequena coisa que vocês tenham paciência. Estou me lembrando aqui de uma coisa que, vou apagar aqui, que uma vez eu já falei na paróquia, eu queria só também dar essa informação. Os direitos humanos, eles têm 5 grandes linhas dos direitos humanos. Tá? Manifesto Universal dos Direitos Humanos. Quando você fala em direitos humanos, tem as grandes categorias. A primeira categoria é vida. A segunda grande categoria é a liberdade. A terceira grande categoria dos direitos é a política. A quarta grande categoria dos direitos é da família. E o quinto grande grupo de direitos fundamentais é o direito de propriedade. Entenda que quando eu falo direito de propriedade, eu não estou dizendo que propriedade necessariamente capitalista, é propriedade. Mas quando eu falo, por exemplo, direito do trabalhador de ter salário, qual é o direito? Está registrado em que número? É o número 5. Porque o salário, divisão de renda, eu vou poder construir meu patrimônio, fazer minha vida, minha coisa. Quando eu falo de direitos de salários, está tudo aqui no direito de propriedade, que vai favorecer a família e outras coisas mais. Mas vocês entendem que, por exemplo, dentro de uma perspectiva socialista, esse negócio de direito à vida, ele não é respeitado. Tá? Porque se eu posso acabar com a vida do opositor, nós vamos ver outras situações bem trágicas sobre a questão do opositor, e também aqui vai entrar a questão da vida da concepção, desde a concepção, não chego nem aí. Basta você ver como vai ser dada, segundo a perspectiva de Robespierre, que os inimigos vão ser menos explorados. Tá? Não só os inimigos, como os amigos. Se você não deixa a liberdade de expressão, uma ditadura do proletariado, se você não dá liberdade para as pessoas, se todo mundo só pode dizer aquilo que o partido diz, então a liberdade ela está também ressarcida. Se na política também eu não tenho direito de participação política, se todo mundo tem que estar naquele partido, todo mundo só tem que dizer sim ao que o partido que comanda diz, então a participação política também tem várias situações que poderia também estar complicada. Na questão da família, é claro que eles podem compreender uma família de uma perspectiva diferente, mas eu já fiz as indicações aqui que a proposta socialista mexe com as relações de fato de homem e de mulher, que vai dar um apoio para a ideologia do gênero atual. O que coincide de fato muito do socialismo com o cristianismo é a divisão de renda. Quando a igreja concorda e quando eles concordam. Você dividir a renda, quem que não quer que a renda do povo seja dividida? Que haja menos desigualdade social, que o trabalhador possa ganhar mais, que haja menos abusos de lucro dos bancos, disso tudo. Então quer dizer, os comunistas estão aqui numa situação de socializar os bens de produção, ou a riqueza. Que isso aqui pode ter muitas coincidências com o cristianismo. O Papa Pio XI vai dizer isso. Existem muitas possibilidades de coincidência de uma proposta e outra, mas não quer dizer que seja a mesma coisa. Mas quando você restringe os direitos aos direitos de propriedade,
e despreza todos esses outros direitos, nós estamos aqui caracterizados como uma proposta de sociedade materialista. Entende isso aqui? Certo? Porque não interessa a vida, esse valor de liberdade, essas outras não interessa. Se nós conseguirmos dividir os bens, se nós conseguirmos dividir a terra, se nós botamos a fábrica na mão de todo mundo e se nós dividimos a riqueza, fazendo isso aí tá bom, tá? E os outros valores sejam queimados, isso aqui é uma proposta, então, de sociedade materialista. Na análise das questões dos direitos humanos, nós vamos ver que as coisas são bem, às vezes bem parecidas, mas não são a mesma coisa, porque o comunista, ele fala muito da propriedade, o comunista fala muito do pobre, mas depois a gente vai ver que os outros pontos não fecham, tá? Isso aqui também é uma forma de raciocínio e de reflexão. Então, pessoal, para essa noite, era essa viagem cheia de informações. Eu espero que tenha ajudado. Uma outra coisa depois a gente pode conversar em particular, esse cara está avançado, mas é para provocar que as pessoas se animem. Bem, hoje, como é muito cansativo essa exposição toda, eu espero que amanhã seja um pouco mais divertido e mais light a gente poder ver esses vídeos, tá? E eu vou fazer um convite mesmo, vocês façam um esforço de participar na semana, que eu tenho certeza que ao final dessa semana vocês vão sair com grandes informações sobre esse tipo de coisa, tanto na nossa vida da história, da sociedade, como para a nossa vida política do mundo de hoje. Ok? Agradecemos a atenção das pessoas e uma boa noite para todos.